Caminhoneiro nos caminhos da vida. As estradas do Brasil são um verdadeiro labirinto de emoções e surpresas. Vinícius, um caminhoneiro de coração solitário, enfrentava mais uma longa jornada carregando uma carga de frutas do sul para o centro-oeste. O sol raiava no horizonte e a estrada seguia serpenteante, envolvendo colinas verdes e extensões de cielo azul. Mas o que ele não sabia era que aquela viagem mudaria tudo. Enquanto dirigia, a memória de sua ex-namorada, Clara, surgia como um fantasma. Os risos, os planos, o amor que um dia floresceu. A tristeza o apertava como se fosse um nó em sua garganta. Recentemente, ele se lembrara que Clara se envolvera com um famoso cantor sertanejo, um astro que encantava multidões. O que deveria ser uma fase de cura transformou-se em pura dor. Como ela pôde traí-lo? Ao ouvir o som do próprio coração batendo forte, Vinícius decidiu que precisava de respostas. Naquele dia, enquanto cruzava uma ponte sobre um rio reluzente, um acidente e o instinto de ajudar violou seu orgulho ferido. Ao mesmo tempo que desejava ignorá-lo, um impulso o fez parar. O que Vinícius sentia? Raiva ou compaixão? Enquanto isso, rumores sobre a vida do cantor começavam a emergir. Vizinhos sussurravam sobre um passado obscuro, segredos familiares que poderiam mudar tudo. Vinícius não sabia se deveria se aproximar e ajudar ou se afastar de uma história que lhe causara tanto sofrimento. Mas ao olhar nos olhos do cantor, percebeu a vulnerabilidade que até então nunca imaginara. "Você não sabe quem eu sou, não é?" A voz do cantor tremia. "Eu sou só um homem que precisa de ajuda, assim como você." Aquilo era um golpe. Vinícius sentiu o peso do passado flutuar no ar entre eles. Uma fúria estrondosa tomava conta de sua mente. Ele poderia pensar em uma vingança. Mas e se por trás de toda a fama e glamour estivesse um cara exatamente como ele? A cada milha que percorria, lembranças de Clara emergiam. Os segredos que ele conhecia, a dor que compartilhavam, os sorrisos que uma vez foram verdadeiros. Agora tudo parecia uma farsa. E se Clara estivesse atrás de tudo isso? Ele precisava saber mais, e a curiosidade era um veneno doce. Enquanto o céu ameaçava tempestuoso, Vinícius percebeu que já não poderia simplesmente deixar as coisas como estavam. Ele estava no limite, entre ajudar um homem que não queria e enfrentar a mulher que ainda amava. Assim, com o coração acelerado, a mente fervilhando de perguntas, ele decidiu o que faria a seguir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Vinícius ponderava suas opções, o céu escurecia rapidamente, como se até a natureza estivesse ciente da tensão crescente no ar. O cantor estava ali, com o olhar perdido, um homem que até então parecia pertudo, mas agora parecia tão fragilizado. Vinícius respirou fundo, contagiado por um sentimento confuso que misturava raiva e compreensão. Poderia ajudá-lo? Era essa a pergunta que martelava em sua mente, quando um grito ressoou pelo ar. Um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um caminhão descontrolado vindo em alta velocidade na direção deles. O coração de Vinícius disparou. Ele não conseguia acreditar no que via. O cantor, ainda no chão, não teve tempo de reagir. Vinícius se lançou para frente, puxando com um movimento rápido, mas a colisão foi inevitável. O caminhão abalou o solo e tudo ao redor parecia girar. O impacto foi brutal. A luz do dia desapareceu por um instante e a dor explodiu em seu corpo. Ele sentiu algo quente escorrendo pela testa. O mundo girou e, em meio a tudo isso, seus olhos se encontraram com os do cantor. Mas em vez de a preocupação e o medo,
Uma expressão de choque tomou conta da face do rival. Então, algo indescritível aconteceu. Num instante calmo, um lampejo de luz cortou tudo como um trovão, revelando algo que Vinícius nunca esperou. Dentro do carro esportivo tombado, algo brilhou sob a luz que começava a se esvair. Uma maleta prateada, desbotada e semiaberta. Vinícius nunca tinha visto aquilo antes, mas algo dentro dele gelou. O cantor também percebeu. Seus olhos se alargaram. O que havia dentro da maleta? Era um mistério. Mas Vinícius não teve tempo de pensar quando um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Você está bem? Uma mulher gritou, seus olhos aterrorizados. Ao redor, murmúrios começaram a se intensificar. Vinícius, ainda em choque, sem saber o que fazer, levantou-se lentamente. Ele e o cantor se olharam novamente, e ali, entre aquele caos, uma conexão estranha se formou. Um momento de entendimento silencioso. Mas aquele momento logo foi cortado pela preocupação crescente dos espectadores. Então, de repente, a maleta se abriu sozinha, revelando imagens, documentos e uma foto. Vinícius deu um passo à frente. O que era aquilo? Seu coração afundou. Era uma foto de Clara. Mas não só isso. Havia outros rostos. Amigos, conhecidos. Ele se viu cercado por segredos que não compreendia. São segredos demais, murmurou o cantor, a voz quase um sussurro. Eu não queria que você soubesse disso assim. O que ele queria dizer com aquilo? Vinícius sentiu a raiva crescer, mas também uma pontada de curiosidade e terror. Clara estava envolvida em algo maior do que ele imaginara. O que aquilo significava para eles? Para o amor que eles... Mas, ao mesmo tempo, a própria figura de Clara começava a se transformar, eclipsando tudo o que ele acreditara. As pessoas começaram a tirar fotos, gravar vídeos. O escândalo se desenrolava diante dos olhos de Vinícius, enquanto o mundo ao redor entrava em colapso. Ele tinha que decidir, seguir adiante e desenterrar a verdade, ou recuar e fechar as portas do entendimento definitivo. Nesse momento, o pedido de ajuda ecoava em sua mente. O que faria? O que ele realmente queria saber? Em meio àquela confusão, aquilo tudo fez seu coração acelerar. Entre a raiva, a compreensão e a curiosidade, Vinícius estava à beira de um precipício emocional. E no fundo, ele sentiu que tudo poderia mudar em um instante. Os segredos de Clara poderiam revirar sua vida para sempre. Enquanto Vinícius despertava do transe causado pela maleta aberta, seu coração acelerou ao ver a foto de Clara entre documentos. A multidão ao redor começava a murmurar, mas tudo parecia distante. A raiva se misturava com a confusão. E ele podia sentir o sangue pulsando em suas têmporas. O que mais poderia estar escondido ali? O cantor, ainda no chão, olhava com uma expressão que estava entre a surpresa e o desespero. Isso não era para você ver assim. Ele balbuciou, tentando se levantar. Vinícius estava prestes a gritar, a perguntar como isso era possível, quando um grito cortou o ar. Cuidado! A voz de alguém ecoou, e num piscar de olhos, uma figura surgiu entre a multidão. Era Clara, pálida e com olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ela correu em direção a eles, seu rosto em foco na expressão de terror. Todo mundo se afastou, formando um pequeno círculo em volta da cena. O olhar de Clara fixou-se na maleta, e um choque percorreu seu corpo. Não, o que está acontecendo? Ela gritou, enquanto Vinícius se virou, seus olhos buscando os dela com um misto de alívio e desespero. Clara! Ele não conseguia acreditar que ela estava ali, mas a alegria logo foi ofuscada por uma onda de confusão. Por que ela parecia tão assustada? Vinícius, você não pode abrir isso. A voz dela tremia. Ele olhou para a maleta de novo, e tudo ao seu redor parecia escurecer. A multidão estava inquieta, capturando cada momento com celulares. Murmúrios aumentavam. A atmosfera estava carregada de expectativa e medo. O que Clara sabia? O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Você está envolvida nisso, não é? Vinícius disparou, sua voz saindo como uma explosão. O cantor olhou entre eles, tentando entender, um olhar de incredulidade estampado em seu rosto.
As respostas pareciam dançar na superfície, mas nunca chegavam até eles. Você não entende, Vinícius, Clara implorou, agora mais perto. Eu só fiz o que achei que era certo. Seus olhos estavam vidrados. Vinícius sentiu um nó na garganta. Ele se virou para o cantor. Aquele homem tinha algo a dizer, mas sua própria raiva não lhe permitia ouvir. Antes que qualquer um pudesse falar, um estrondo avassalador os cortou. Um carro aparecia de repente, vindo em direção ao grupo. A multidão começou a gritar e a se dispersar. O mundo parecia rodar. Por um segundo, tudo ficou em câmera lenta. Vinícius sentiu seu corpo se mover por conta própria. Ele se lançou para proteger Clara, mas foi o cantor que o segurou. "Vem!" gritou o cantor, puxando Vinícius para o lado. O carro bateu na multidão e o barulho da colisão foi seguido por gritos de dor. O impacto reverberou em seus ossos. O caos se instalou. Quando o silêncio finalmente se estabeleceu, a visão do desastre se instalou. Pessoas caídas, olhares aterrorizados. Mas em meio ao tumulto, algo inesperado foi revelado. A maleta não estava mais ali. Vinícius olhou freneticamente ao redor, o medo crescendo em seu peito. O que tinha nela? O que mais estava em jogo aqui? "Clara, você sabia de tudo!" Ele gritou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Mas antes que ela pudesse responder, algo caiu de um dos carros da multidão. Uma pasta cheia de documentos. E não eram documentos quaisquer. Eram documentos que mencionavam Clara, o cantor, e algo ainda maior. O coração de Vinícius parou. Ele se agachou, pegando a pasta. Cada folha que folheava revelava segredos que ele nunca tinha imaginado. O olhar de Clara parecia worn and alarmed. E com isso, ele percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Cada segredo exposto poderia alterar tudo. Seu amor, sua raiva, tudo. E isso o deixou em choque. "Clara, o que você fez?" Era tudo o que ele conseguia sussurrar. Era uma pergunta sem resposta, mas ao fundo, o som da polícia se aproximava, e ele sabia que tinha que decidir rapidamente: seguir os segredos ou proteger quem ainda amava. O tempo estava se esgotando, e a verdade poderia custar tudo. Enquanto Vinícius se curvava sobre a pasta cheia de documentos, a tensão no ar era palpável. Mais um documento jogado no lixo da realidade em que estava. Clara e o cantor observavam em silêncio, e ele sentia os olhares deles pesando como rochas. Cada folha que ele virava só trazia mais perguntas, mais angústia. "Clara, o que você fez?" A voz dele saía como um sussurro, mas na sua cabeça soava como um grito. As imagens em preto e branco eram claras. Clara ao lado do cantor em eventos, em festas, cercada por rostos conhecidos, sempre sorrindo. Um nó se formou em sua garganta. Era impossível não sentir que tudo era uma grande farsa. Os gritos da multidão ecoavam ao redor dele, mas a dor de Vinícius era um silêncio ensurdecedor. Ele pegou uma foto, e o olhar que Clara trocou com o cantor foi o estopim. Algo não estava certo. Dentro dele, algo começou a se agitar. O que mais eles estavam escondendo? E então, como um relâmpago em um céu limpo, aconteceu. O cantor, ainda em choque, puxou algo do bolso. Um objeto pequeno, prateado, que brilhou sob a luz do dia. Era uma chave. Ele a segurou com as mãos trêmulas, olhar fixo em Vinícius. "Você não pode continuar nisso, Vinícius. Você não sabe o que está fazendo." Aquelas palavras pareciam ecoar como um aviso. Mas antes que ele pudesse responder, o coração de Vinícius disparou, quando viu Clara se aproximar do cantor, suas mãos tremendo. "O que você está fazendo?" Ela quase gritou, pálida, o rosto desfigurado pelo medo. A multidão começou a murmurar, captando a atenção. "Precisamos ir agora!" O cantor disse, seus olhos fervendo com uma urgência que deixou Vinícius em alerta. O que estava acontecendo? Ele queria respostas, mas sentia que os dois estavam fora de si. "Por quê? O que está acontecendo?"
Vinícius perguntou, sua voz cheia de desespero. A distância emocional começava a se aperfeiçoar. Ele via a tensão entre eles e uma segunda maleta, maior, apareceu no fundo da discussão. O que havia nela? Por que mais segredos? Era como se a atmosfera tivesse se encorpando, a tensão subindo a cada segundo. E então, Clara hesitou, mas não por muito. Em um instante, a expressão no rosto dela mudava de terror para determinação. Eu não posso deixar você fazer isso, Vinícius. Você não sabe quem eu realmente sou. As palavras dela foram como um soco no estômago. O que significava isso? Ele a olhou, buscando compreensão, mas havia algo nela agora, uma frieza que o confundia. Era um jogo? Um truque? Clara, não, por favor, sua voz implorava, mas ela já estava se afastando. E então, subitamente, a multidão começou a se dispersar, gritando. A polícia está chegando! Alguém gritou. As luzes azuis e vermelhas começaram a girar à distância, e o estalar de sirenes se intensificou. O caos reinou. E uma onda de adrenalina tomou conta. Vinícius sentiu a pressão aumentar. Clara olhou novamente para o cantor, e o que se passou entre eles foi como um mistério revelado, como se suas almas estivessem conectadas de uma forma que ele nunca imaginou. Mas então, ela virou-se de volta para ele e tudo mudou. Eu sou mais do que você imagina. Agora escolha. A verdade pode te destruir ou te libertar. Pelas palavras dela, Vinícius sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade? Que verdade? Antes que ele pudesse pensar, uma explosão ecoou na direção da maleta entre eles, fazendo tudo ao redor tremer. Uma fumaça espessa começou a subir, preenchendo o ar com um cheiro acre. O mundo parecia girar de novo, e em meio ao pânico, Clara desapareceu entre a confusão. Clara! Ele gritou, mas a multidão engoliu seu nome. A última imagem que ele viu foi do cantor, olhando para a explosão, com o semblante de quem havia colocado o mundo em movimento. O que havia na maleta? O que Clara realmente sabia? E, acima de tudo, quem eram aquelas pessoas que ele pensou conhecer? O barulho da explosão ecoava em sua mente enquanto ele se lançava em busca de respostas, mas sem saber se estava se aproximando ou se afastando da verdade. Enquanto Vinícius se recuperava do choque, a fumaça espessa começou a se dissipar e a multidão se contorcia em pânico. Ele piscou várias vezes, tentando se concentrar, mas o som da sirene da polícia se aproximando parecia ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e em meio a isso, uma sensação de desgraça se instalava no ar. Ele olhou nervosamente para Clara, que ainda estava distante, seu rosto pálido refletindo uma mistura de medo e urgência. Clara, o que você sabe? A pergunta saiu com uma ferocidade que surpreendeu Vinícius. Não havia mais espaço para May. Ele precisava de respostas, e agora? Mas antes que Clara pudesse responder, o cantor, ainda no chão, soltou um gemido. Ele se levantou com dificuldade, deixando escapar um olhar assustado e angustiado. Eles estão vindo! Nós não temos tempo! Ele gesticulou freneticamente em direção à multidão. Vinícius viu o desespero nos olhos do cantor. Algo dentro dele, alguma coisa primitiva, começou a questionar a real natureza daquele homem. Nesse instante, uma figura conhecida se destacou entre a poeira e o barulho. Era Roberto, o irmão mais velho de Vinícius, que tinha desaparecido anos atrás sob misteriosas circunstâncias. A lembrança dele era uma sombra bolorida na vida do caminhoneiro. Ele gritou, os olhos arregalados de incredulidade. O que seu irmão estava fazendo ali? Vinícius, eu não tenho muito tempo. Roberto estava pálido, com os cabelos desgrenhados, e olhava ao redor como se temesse ser capturado. Você não pode abrir a maleta. Ela contém coisas que podem destruir todos nós. As palavras soaram como um trovão. O sangue de Vinícius gelou. O que seu irmão estava insinuando? Destruir todos nós? Você está envolvido nisso também? A raiva fervia dentro dele. Clara olhou para Roberto, sussurrando algo que era inaudível, mas a expressão em seu rosto dizia tudo.
medo, culpa e um aviso. Roberto balançou a cabeça, sua voz baixa e frágil. Eu não vim até você, mas é pior do que você imagina. Clara, ela não é quem você pensa. Não acredite no que ela diz. As palavras dele ecoaram, e Vinícius sentiu uma onda de confusão e traição. Como assim? A voz de Vinícius tremia. Sua mente girava com todas as informações. Ela é uma mentirosa? Está fazendo jogo duplo? O que há na maleta? Você não está entendendo. Isso tudo é uma armadilha, um jogo. Clara está no meio de uma gangue que utiliza essa fama para encobrir coisas muito maiores. Roberto completou, e os olhos de Vinícius se estreitaram, a mente tentando captar todas as palavras. A multidão começou a gritar novamente, e as luzes da polícia já se aproximavam. O ambiente ficou mais tenso. O cantor, em um breve momento de calma, olhou para Vinícius e Roberto. Precisamos sair daqui. Se a polícia tomar conhecimento, tudo vai piorar. Não podemos deixar que isso aconteça. Então, como se o destino estivesse esperando por aquele momento exato, um grupo de homens encapuzados surgiu do nada. Eles pareciam saber o que estavam fazendo, e a tensão no ar aumentou como um fio prestes a se romper. Vinícius sentiu o coração acelerar. O que você fez, Clara? Eles estão atrás de você. E de nós! Nesse instante, Clara disparou em direção à multidão, mas o instante que a cercava nunca mais seria o mesmo. Vinícius a perdeu de vista quando os encapuzados avançaram, e um membro do grupo estendeu a mão em direção à maleta. Roberto gritou, mas já era tarde demais. A maleta foi levantada, e a contenção que prometia resposta às suas perguntas rapidamente se transformou em uma confusão ainda maior. E quando a maleta foi aberta, Vinícius viu que não eram apenas documentos dentro. Era uma série de peças de um quebra-cabeça que revelavam conexões mais escuras do que ele poderia imaginar. As facas da verdade afundaram em seu peito. A fumaça da explosão continuava a pairar, misturando-se aos segredos que estavam prestes a explodir ainda mais. O canto do caos cercava o espaço, enquanto ele contemplava o estado de tudo ao seu redor. O que ele sabia, o que ele não sabia. O impacto da revelação de Roberto, a verdade oculta de... E de repente Vinícius percebeu que o que estava em jogo não era apenas a sua vida, mas algo muito maior. Ele estava prestes a desenterrar verdades que poderiam destruir tudo ao seu redor. O labirinto de mentiras parecia no fim, mas em vez de um ponto final, Vinícius sabia que estava apenas começando a desvendar o que realmente significava andar nos caminhos da vida. Enquanto Vinícius se recuperava do choque, a fumaça espessa começava a se dissipar. Mas o caos e a confusão reinavam. Ele olhava para Clara, já distante, com uma expressão que misturava desespero e uma urgência palpável. O coração batendo no peito ecoava a necessidade de respostas. A multidão estava em pânico e ele não sabia mais em quem confiar. Roberto, seu irmão, estava ali, mas a revelação de que Clara não era quem parecia o abalou. Um momento de incredulidade tomou conta dele. O que mais ele não sabia e por que Roberto estava metido nisso tudo? As palavras do irmão reverberavam em sua mente enquanto ele... Quando Vinícius finalmente levantou a cabeça, uma figura se destacou entre a fumaça. Era Clara, mas ela não parecia mais assustada. Ela avançava determinada. A expressão no rosto era uma mistura de bravura e desespero. Mas havia algo a mais ali. Algo que o fez parar no lugar. Você precisa ouvir, Clara gritou, seu olhar fixo em Vinícius. Mas antes que ele pudesse responder, um homem encapuzado surgiu do lado oposto, agarrando Clara pelo braço. O coração de Vinícius disparou. Solta ela, ele gritou, avançando para socorrer sua amada. Mas Roberto o segurou pelo braço. Não, ele está com eles. Roberto gritou. A urgência na voz dele deixava claro que algo estava muito errado. Vinícius sentiu seus lábios se apertarem. Como assim, com eles? Seu instinto de proteção pulsava, mas a confusão o engoliu. A tensão estava no ar enquanto o homem encapuzado segurava Clara.
Ela se debatia, mas não parecia com medo, e isso o deixou em choque. Clara, o que está acontecendo? A voz dele saiu como um sussurro, mas o mundo ao redor parecia gritar. Foi quando, em um movimento rápido, o homem tirou a máscara. Vinícius congelou. Era um rosto conhecido, um amigo de infância, Lucas. A traição se manifestou como um golpe no estômago. Lucas, o que você está fazendo? Você também faz parte disso? A incredulidade transparecia. O que ele não sabia? Eu só estou cumprindo ordens, Vinícius. Você não entende. Lucas respondeu. O olhar dele era uma mistura de pena e determinação. Ela precisa de ajuda, mas não do jeito que você pensa. As palavras dele foram como um soco. E Vinícius queria gritar, queria entender. Ele olhou para Clara, que agora parecia calma, quase aliviada. Clara, você está envolvida com isso? Vinícius não conseguia entender como a mulher que amava poderia estar do lado de pessoas que faziam parte de um esquema tão obscuro. Um nó se formou na garganta dele, o medo e a frustração se misturando. Vinícius, escuta, eu fui forçada a fazer isso. A gangue, eles têm informações sobre nós, sobre nosso passado. Clara gritou, e as palavras dela soaram como um aviso. Eles podem fazer algo terrível. A maleta não era apenas um jogo. Era um legado de segredos. E você não sabe a verdade sobre sua família. O ar ficou pesado com a revelação. O que ela tinha dito? A verdade sobre sua família. Vinícius sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A confusão se transformou em desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, as palavras sufocadas pela urgência de saber. Se eu não entregar a maleta, eles vão atrás de vocês. Eles a querem para Clara. Quando Clara prestes a completar a frase, mas abruptamente um tiro ecoou no ar. O mundo ao redor congelou enquanto o pânico se espalhava. O som estrondoso reverberou em sua mente, e a visão de Clara, se estendendo para ele, ficou em câmera lenta. Ela caiu, e o mundo desabou. Clara! Vinícius gritou, correndo até ela, o chão se movendo sob seus pés. O que havia acontecido? O sangue escorria de um ferimento no braço dela, e a dor em seu peito se solidificou como um bloco de gelo. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e amor antes de se fecharem lentamente. O que mais estava em jogo? E quem ele pensou que conhecia? Cada detalhe agora parecia questionável, uma cortina de mentiras caindo à sua frente, enquanto a verdade ameaçava saldar suas próprias memórias. Vinícius estava à beira de um colapso. A conexão entre eles agora manchada em um mar de segredos e traições. O caos tomou conta. Ele olhou para Roberto, que estava pálido, e para Lucas, que parecia tão perdido quanto ele. A multidão começou a dispersar, mas Vinícius não se movia. As peças inacabadas do quebra-cabeça giravam em sua cabeça, enquanto o olhar de Clara se apagava. O que significava isso tudo? Qual era a verdade que ele não conseguiria escapar? E no meio daquele desespero, a única certeza que restava era que a aventura apenas começava. O que mais viria à tona? O que mais seria revelado? A pergunta pairava no ar, enquanto o futuro se tornava tão opaco quanto o passado que ele acreditava conhecer. Vinícius estava em estado de choque. O rosto de Clara, agora pálido, parecia se apagar lentamente sob sua visão turva. Ele a segurou com força, os dedos tremendo, enquanto tentava entender o que tinha acontecido. O grito dela ainda ecoava nos seus ouvidos, mas a presença de sentimentos contraditórios, raiva, amor, desespero, parecia estar menor a cada segundo que passava. Ele não queria acreditar que isso poderia ser o fim. Clara, por favor, não faça isso. A voz dele era quase um sussurro. Ele estava prestes a abraçá-la, a dizer o quanto a amava, mas o barulho da multidão e as sirenes se aproximando pareciam afastá-lo dela. E então a cena se transformou em algo que ele não poderia imaginar. Um homem encapuzado que Vinícius não tinha notado antes revolveu a multidão e se destacou. Com um movimento rápido, ele puxou a máscara do rosto e revelou seu pai. A expressão que Vinícius viu era uma mistura de alívio e dor. Pai?
Ele mal podia acreditar. A presença dele, que ele pensou estar distante, agora estava bem à sua frente. Vinícius, você não entende. A voz do pai tremia. Cada palavra carregava a gravidade de um segredo enterrado. Eu precisava proteger você e a sua mãe. A maleta é a chave para tudo. Corações disparados. Vinícius mal conseguia processar. O que ele queria dizer? Como ele estava ligado a tudo isso? Sua mente girava, tentando organizar as emoções. O olhar aflito de seu pai refletia o desespero que ele sentia. Você e sua mãe sempre estiveram em perigo. Clara não é a pessoa que você pensa que é. Um silêncio pesado caiu sobre eles, como se o tempo tivesse parado. O que exatamente aquilo significava? E por que Clara estava no meio disso? Mais dúvidas surgiram em sua mente. Mas antes que ele pudesse perguntar, um segundo tiro ecoou, estilhaçando a tensão do momento. As balas zuniu perto dele. Vinícius se virou, o coração passando da dor à adrenalina. O homem encapuzado se virou rapidamente, e uma troca frenética de tiros começou. Os sons das balas cruzando o ar, os gritos da multidão em pânico e a figura do pai, tão próxima, mas tão distante, o deixavam sem ar. Ele arrastou Clara para longe, mas ela ainda estava fraca. O que eles estavam fazendo? O que havia na maleta? A confusão estava maior do que nunca. Vinícius, não acredite nele. Clara arfou, percebendo a tensão. Ele só quer te usar. A maleta é um alvo. Eu estava tentando te proteger. Proteger de quê? Ele gritou, as emoções aflorando. Ele não sabia em quem confiar. A multidão se dispersava e uma parte de sua mente queria arreganhar o pai ao chão. Afinal, ele havia sumido por tanto tempo. Mas o que mais do que isso ele conhecia sobre Clara? O que realmente era? Ele estava prestes a desmoronar. A verdade se tornando uma armadilha em sua cabeça. A situação se intensificou. Um grupo de homens encapuzados começou a cercá-los, e o pai, com um gesto desesperado, empurrou Vinícius. Corra! Leve Clara embora. Não fique aqui. Não, pai, estou ficando. Vinícius resistiu, o conflito dentro dele lutando desesperadamente. Mas o olhar de Clara, cheio de dor e arrependimento, o fez hesitar. Você tem que ir. Eu vou atrasá-los. Seu pai gritou, a determinação ressoando na voz. Eu não posso perder vocês de novo. Mas quando Vinícius hesitou, uma explosão irrompeu na cena. O chão tremeu e a multidão gritou em terror. Os homens encapuzados dispararam em pânico, e os gritos misturaram-se ao barulho ensurdecedor. Havia fumaça, caos, e ele não podia mais ver o pai. Foi como se tudo o que ele conhecia tivesse se quebrado ao seu redor. Vamos! Clara puxou Vinícius pelo braço e ele começou a correr pela multidão, mas a mente dele estava confusa. A verdade sobre a maleta, a revelação de seu pai, as palavras de Clara ecoavam sem parar. Como tudo isso se entrelaçava? Enquanto eles se afastavam do tumulto, Vinícius sentiu algo gelar em sua mão. Ele olhou para a maleta, que tinha caído durante a correria. O que ela realmente escondia? Tons de medo prenderam seu coração, quando ele percebeu que o destino não estava claro mais uma vez. O corre-corre pela vida e a dor que suas escolhas tinham causado foram os sinais que levaram à penumbra. A última imagem que ficou em sua mente era de seu pai na fumaça, lutando para salvar o que podia. Qual era a verdade? Ele precisava descobrir. O labirinto de segredos só estava começando a se desdobrar. O que mais estava em jogo? E, acima de tudo, quem eram realmente as pessoas que ele amava? Vinícius estava em estado de choque. O rosto de Clara, agora pálido, parecia se apagar lentamente sob sua visão turva. Ele a segurou com força, os dedos tremendo enquanto tentava entender o que tinha acontecido. O grito dela ainda ecoava nos seus ouvidos, mas a presença de sentimentos contraditórios, raiva, amor, desespero, parecia estar menor a cada segundo que passava. Ele não queria acreditar que isso poderia ser o fim. Clara, por favor, não faça isso! A voz dele era quase um sussurro. A multidão se movia ao redor deles, mas ele só conseguia pensar nela, tão frágil em seus braços.
O barulho, as luzes e a sirene se tornavam distantes, como se estivessem em uma bolha onde só existissem eles dois. Mas, de repente, um homem encapuzado atravessou a confusão como um raio. A máscara foi arrancada e Vinícius parou, o coração disparando. Era Roberto, seu irmão, com os olhos cheios de desespero. Vinícius! Ele gritou, a voz cheia de urgência. Você precisa sair daqui! É uma armadilha! O mundo se distorceu. Roberto, o que você está fazendo aqui? O choque quase o fez vacilar. O que estava acontecendo? Ele não sabia mais em quem confiar. Clara contraía-se nas suas mãos e toda a realidade parecia desmoronar. Clara, não confie nele. Ele não é o que parece. Roberto insistiu, respirando pesadamente. Cada palavra parecia um punhal, atingindo Vinícius em cheio. A confusão o consumia. Ele olhou para Clara, que tentou se levantar, mas uma dor aguda a fez cair de volta. Roberto, o que você quer dizer? A voz de Vinícius saiu rouca, quase como um pedido de ajuda. O caos ao redor crescia. E a tensão se tornava insuportável. O medo estava no ar, como uma neblina opressiva. Justamente nesse instante, uma explosão estrombosa sacudiu o ar. O chão tremeu e a fumaça começou a engoli-los. Vinícius desviou os olhos, recuando instintivamente, mas a imagem de Clara caindo se gravou em sua memória. O que estava acontecendo? Vá, agora! Roberto gritou, sua mão estendida para Clara. Mas Vinícius hesitou, fixando o olhar no irmão. Você não pode ficar. Eles vêm, a maleta, tudo está em jogo. A voz dele soava como uma sirene em sua mente, mas o que estava sendo revelado não fazia sentido. Quando a fumaça começou a dispersar, algo brilhou ao longe. Vinícius virou a cabeça e, para seu horror, viu outra figura na multidão. Clara. Mas ela não estava sozinha. Ela avançava em direção a um dos encapuzados, um olhar determinado em seu rosto, como se estivesse se unindo a eles. Clara, não! O grito de Vinícius saiu como um eco desesperado, mas ela não olhou para trás. O coração dele cincou, como se um peso insuportável tivesse lhe caído. Roberto também parecia chocado. Não pode ser! A imagem se desenrolou lentamente. O pânico na voz de Vinícius misturado à incredulidade. Clara se virou e, com um olhar frio, disse: Desculpe, Vinícius, mas você não sabe quem realmente está no controle. As palavras deixaram um rastro de traição em seu coração, transformando cada sentimento de amor em dor. Antes que ele pudesse processar, a multidão se agitou e homens com armas começaram a se mover em direção a ela. Ela não é quem você pensa que é, disse Roberto, e suas palavras tinham um peso que fez Vinícius hesitar. Ela está no meio disso, tudo isso. Foi um momento de revelação intensa. O que mais Clara ocultava? Por que ela estava ali, ao lado daqueles homens? As peças do quebra-cabeça se tornaram um labirinto de confusão. Os gritos e tiros explodiram ao redor deles, mas tudo o que Vinícius conseguia pensar era na palavra traição. Clara lançou um olhar para Vinícius, quase uma despedida, enquanto se afastava com os encapuzados. Os olhos de Vinícius se encheram de lágrimas. O que estava acontecendo? Ele estava perdido em um turbilhão de confusão, insegurança e desespero. No fundo, uma verdade insuportável começou a surgir. Ele não sabia o que fazer. Um mundo de mentiras, segredos e confusões estava desmoronando. O coração pesava como uma âncora em seu peito, enquanto a última imagem de Clara, agora uma desconhecida, se apagava na escuridão. O que mais ele precisava descobrir? O que mais estava em jogo? As respostas eram um grito distante em meio ao caos. Vinícius estava paralisado. O olhar de Clara, cheio de frieza, cortava seu coração como uma faca afiada. Ele nunca tinha visto assim, tão distante. O mundo ao redor deles continuava em caos, mas tudo parecia escurecer ao seu redor. Ele queria gritar, correr atrás dela, mas algo o mantinha preso. A traição ecoava em sua mente. Então, tudo aconteceu de novo. A fumaça encheu o ar, e o barulho da confusão cresceu.
mas era como se uma sombra tivesse se estendido sobre ele. Ele virou-se apenas para ver seu irmão, Roberto, ao seu lado. Nós precisamos sair, Vinícius. A urgência na voz dele fez o coração de Vinícius acelerar ainda mais. Mas e Clara? Ele não poderia deixá-la. Vinícius, ouça, gritou Roberto, segurando o braço dele. Ela é parte disso. Você ainda não entendeu? As palavras de seu irmão reverberavam como trovão em sua mente. Não, isso não podia ser verdade. Sem aviso, outro homem encapuzado surgiu entre a fumaça, puxando Clara para longe. Deixe-a, é sua última chance, ele gritou. Mas os olhos de Vinícius não deixaram Clara ser capturada. Ele avançou. Clara! Ele gritou, sua voz cortante. Mas antes que pudesse chegar perto, um rugido imenso tomou conta do ar. Uma explosão eclodiu ao lado deles, projetando Vinícius para trás, forçando-o a cair. O impacto do chão o fez fechar os olhos. O que estava acontecendo? Ele levantou-se rapidamente, sem pensar. O caos era total. Pessoas gritavam, correndo desesperadas, mas seu foco estava em Clara. Ele a avistou através da multidão. No entanto, o que aconteceu a seguir foi como um golpe direto ao estômago. Clara parou de repente e virou-se. Um braço se ergueu ao lado dela, disparando um tiro. O tempo parecia desacelerar enquanto Vinícius assistia horrorizado. Clara caiu, o corpo dela se desvanecendo na fumaça. Clara! O grito escapuliu de seus lábios como um eco. Ele correu em direção a ela, mas tudo estava envolto em um turbilhão. Mas a reviravolta não parou por aí. Quando ele chegou mais perto, notou algo que fez o sangue da sua face sumir. Clara não estava ferida. Ela olhou para ele com um sorriso. Um sorriso que não pertencia àquela situação. Você finalmente apareceu, Vinícius. A voz dela estava calma, quase divertida. A multidão ao redor deles parecia perdida em pânico, mas Clara estava inabalável. Você não precisava se preocupar. O mundo parou. As palavras dela ressoaram como um acorde dissonante em sua mente. O quê? O que você quer dizer? A expressão de Clara mudou. Era de reprovação. Vinícius, nesse jogo você é apenas uma peça. Eu dei todas as regras da partida. E você falhou. Não deveria ter se metido. Uma onda de desespero e confusão o tomou. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Vinícius olhou para Roberto, que parecia ter passado por um pequeno choque. Clara, você atualmente é parte disso? O que você fez? A voz de Vinícius tremia de dor, mas antes que ela pudesse responder, a verdade veio à tona. O homem encapuzado, que antes parecia um antagonista, começou a rir. Ele derrubou a máscara, revelando o rosto de um velho conhecido, um antigo amigo de escola de Vinícius, Tiago. Surpresa, meu amigo. Esta não é uma batalha, é uma dança, e você não estava sequer no ritmo. A cena à sua frente se transformou. O choque tomou conta de todos. Vinícius sentiu suas articulações se congelarem. Tiago? O amigo que ele nunca soubera que estava envolvido em algo tão profundo. E Clara? Ela estava jogando em ambos os lados? Você brincou com os sentimentos de todos nós, mas a verdade é uma moeda, e agora ele está em suas mãos, Clara disse, quase como se estivesse se divertindo. Vinícius estava à beira do colapso, a realidade despedaçada. Ele se voltou para Roberto, a urgência de uma resposta que não viria. O que você está fazendo com ela, com todos nós? Ele não sabia mais em quem confiar. A última coisa que escutou foi o eco de uma voz, a voz de Tiago, que ressoou como um funeral. O jogo começou e você perdeu, meu amigo. A verdade do nosso passado o destruirá. Aquelas palavras pairavam no ar, como um feitiço, enquanto Vinícius sentia que tudo ao seu redor estava se desfazendo. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. E ele estava prestes a descobrir o quão trágico tudo realmente era. Vinícius estava paralisado, o mundo ao seu redor girando de forma caótica. Clara, com aquele olhar distante,
Não era mais a mulher que ele conhecia. As palavras dela ecoavam em sua mente, e uma dor profunda se alojava em seu peito. Roberto, seu irmão, tentava puxá-lo, mas ele estava preso em um turbilhão emocional. A partir da resistência, foi no momento de negação que a verdade começou a se formar. Vinícius, precisamos ir agora, gritou Roberto novamente, mas a urgência na voz dele parecia distante. Vinícius olhou para Clara, sua decisão tomada. Você precisa me dizer a verdade, Clara. Tudo. A multidão ao redor se movia, mas tudo parecia distante. Clara trocou olhares com Tiago, e a tensão aumentou. Você não entende, Vinícius. Eu só queria te proteger. O desespero na voz dela fez o coração dele palpitar. Mas como isso era possível? O que ela queria esconder dele? O olhar de Tiago se tornava cada vez mais desafiador. O jogo não acabou, meu amigo, mas você ainda pode sair dele. Então, de repente, um tiro ecoou, um som que cortou o ar como uma faca. O tempo pareceu desacelerar. Vinícius viu Clara cair, não por causa da bala, mas como uma jogada em uma cena ensaiada. O grito que saiu de seus lábios parecia distorcido, abafado pelo ruído em torno. Tudo ficou em câmera lenta e uma onda de choque tomou conta dele. Clara! Ele se lançou em direção a ela, mas Roberto segurou seu braço. Espere! Não caia na armadilha! O pânico se materializava, mas a imagem dela caída o mantinha preso. Tiago atravessou a cena, a máscara dele caída na poeira do caos. Você está perdendo o controle, Clara. O que realmente está acontecendo aqui? O olhar dela era frio, mas uma fração de incerteza brilhava em seus olhos. Vinícius lutava entre a necessidade de proteger Clara e a urgência de ouvir a verdade. Desculpe, Vinícius. As coisas não são o que parecem. Clara parecia mais alheia ao que acontecia ao redor. A sensação de traição começava a se transformar em um misto de raiva e tristeza. Como ela podia estar do lado de Tiago? O ar estava pesado, e a tensão crescendo a cada segundo. Vinícius sentiu que um nó no estômago não o deixava respirar. E então, em pleno tumulto, as sirenes da polícia começaram a soar. As luzes azuis dançavam na névoa que havia se formado. A cena de um filme de ação, mas a dor era real. Precisamos ir. Assim como Roberto gritou. Ele puxou Vinícius para longe. No que você se envolveu, Clara? O que você quer dizer com proteger? Vinícius não suportava mais. A verdade estava perto, mas todos estavam com medo de revelá-la. E nos olhos de Clara, ele viu um reflexo do desespero que ela experimentava. Eles querem que você pague, Vinícius. Eles podem controlar tudo, mas não sou eu quem está no comando. As palavras dela eram um eco. No fundo, Vinícius percebeu que aquilo não era apenas uma batalha dela, mas algo que envolvia toda a sua vida. A multidão começou a se dispersar, e à medida que a fumaça se dissipava, uma nova realidade se tornava clara. Vinícius olhou para Clara, seus olhos se encontraram e nesse instante algo se quebrou. Se você não conseguir confiar em mim, não posso fazer nada, disse ela, a serenidade na voz quebrando o caos. Então é isso que você quer? Uma separação? Na verdade, você sempre foi parte dele, Clara. Vinícius sentia o coração apertar, mas não havia mais como ignorar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e ele sabia que a verdade ainda estava escondida, não entre eles, mas em quem eles foram no passado. Então, como um soco, a verdade deixou uma marca. A sensação de liberdade também é uma prisão. Reflexões rápidas revelaram que a vida nunca teria um final feliz sem encarar a dor. Vinícius, é a hora de decidir, chamou Roberto. Mas a decisão não era simples. Enquanto ele ponderava, a realidade do que era a vida se intensificava. Poderia ele decidir entre o amor e a verdade, mas antes que pudesse se decidir, a multidão estava mergulhando novamente no caos, e tudo o que restava era a conexão que ainda existia. Assim, Vinícius respirou fundo. Ele não poderia desistir, e antes de tudo, sentiu que a relação deles não terminaria ali. A história deles estava apenas começando. Mas ele precisava de vocês. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A verdade ainda está em jogo, e vocês têm um papel essencial nisso.